Palavra de Deus, leamos juntos. João capítulo 14, verso 27. Dá para ler aí, né? Comigo? Vamos lá? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, disse Jesus. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Curva a sua cabeça para que possamos orar. Senhor, aqui estamos diante da tua presença mais uma vez, Senhor, prestando ao Senhor o culto que o Senhor merece. Somos falhos, imperfeitos, mas o Senhor é digno de todo louvor. Obrigado pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra. Mas, Pai bondoso, queremos nesse momento que ao abrirmos a tua palavra, que a tua voz fale aos nossos corações. Pai, nós precisamos tanto do teu consolo, tua graça, teu amor e hoje aqui a tua paz. Enche-nos, ó Senhor, com a tua bênção. Enche-nos da tua presença. Possamos sair daqui revigorados no Senhor para vivermos uma vida espiritual vencedora, mesmo com todas as dificuldades que todos nós enfrentamos. Assim, Pai, nós te pedimos, consagrando ao Senhor esse tempo de estudo da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Posso ouvir um amém bem bonito? Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Os irmãos sabem que nós estamos começamos aqui domingo passado, uma série que trata da nossa relação com as doenças emocionais. Como vencer as doenças emocionais à luz da palavra de Deus. Como enfrentar, pelo menos, essas dificuldades emocionais. E é muito interessante que fazia muito tempo que eu não tinha uma depressão e essa semana eu tive. Passei uns 2 dias assim, com o coração entristecido, pensando em muita coisa. E olha que eu estou sendo corajoso de falar isso aqui para você. Tem pastor que não tem essa coragem de falar que passou momentos assim de tristeza. E é tão interessante, aí eu lembrava, meu Deus do céu, eu estou pregando sobre como enfrentar doenças emocionais. E fazia tanto tempo que eu não sentia uma tristeza tão profunda no meu coração. E aí lembrei da mensagem que eu mesmo preguei, que falou do amor de Deus. A primeira ferramenta para enfrentar a tristeza, a depressão, a dor, as doenças que vêm lá de dentro, é o amor de Deus. Isso nós falamos no domingo passado. E hoje eu gostaria de falar sobre a paz. Porque a palavra de Deus diz que a tristeza pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, às vezes, a gente passa momentos assim que Deus até permite que passemos. E aí a gente começa a refletir no por que passamos certos momentos assim. Por que enfrentamos certas dificuldades emocionais que, na verdade, são aquilo que molda a nossa vida. A nossa emoção controla a nossa atitude. Então, quando nós passamos momentos que olhamos para nós, quando olhamos para as coisas, ou mesmo que façamos alguma avaliação errada, negativa, sei lá, tem hora que a gente vê tudo preto e branco, vê tudo difícil, vê tudo com dor. E aí Deus renova a nossa vida e Ele usa essas ferramentas que estão na palavra dEle. Vocês se lembram que domingo passado, eu não vou relembrar a pesquisa toda, mas principalmente uma parte importante, né? 86% da população brasileira tem algum tipo de distúrbio emocional, 13% tem distúrbio emocional mais profundo, alguma coisa mais séria, e 9% da população brasileira, isso não é pela pesquisa, estava passando por um momento de depressão profunda. Talvez tenha aumentado mais isso. Então, nós não podemos fugir dessa triste realidade de que nós enfrentamos, todos nós enfrentamos esse mal desse século, principalmente em relação a doenças emocionais. Eu não quero, e mais uma vez, sei que não precisamos fazer isso, não estou aqui para fazer palestras sobre essas questões. Você pode pesquisar muito bem sobre isso, mas o que eu quero, e aqui Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração,
é que nós temos certas ferramentas, certos princípios, certos ensinamentos que vão nos ajudar a enfrentar. Talvez em alguns casos é necessário de uma intervenção de um profissional, ou mesmo em alguns casos até alguns remédios. Não vou nem entrar nisso aí. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar as nossas vidas. Então nós estamos aqui à luz da palavra de Deus, porque esse é um propósito dessa igreja, custe o que custar, nós estaremos sempre fundamentados na Escritura Sagrada. E o que a Escritura Sagrada nos ensina é exatamente isso que nós estamos tratando aqui nesses domingos. Domingo passado falei sobre o amor de Deus e hoje sobre a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deixe-vos a paz, disse Jesus. A minha paz eu não dou para vocês como o mundo dá. Não se turbe, não se entristeça o seu coração, nem se atemorize, porque essa é a paz que Ele nos dá. É interessante, pode conferir aí um pouquinho para trás, no capítulo 14. Na verdade, ele está falando aí sobre a presença do Espírito Santo. No começo do capítulo 14, ele já começa falando, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Mas olha como a palavra de Jesus foi forte. Não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque ele já estava anunciando a sua morte. Ele estava preparando os seus discípulos para a sua partida. Então, ele sabia que depois de 3 anos intensos de amor, de convivência, de erros e acertos, caminhava junto, haveria no coração dos seus discípulos um momento de dor, de tristeza pela partida do Mestre. Então ele fala, não quero que vocês fiquem tristes. Naturalmente, a saudade, a amizade, tudo isso ia pesar. Mas ele sabia que não é uma questão para o mundo de hoje. Estejamos preparados e conscientes que há um mundo espiritual, um propósito celestial, as coisas espirituais são mais importantes do que as coisas materiais. Por isso que Cristo valoriza muito isso. Não se turbe, não se entristeça o seu coração. Não permita que o que vem de fora tire a bênção, a alegria que você tem dentro, que eu dou para vocês. Aí Jesus fala no capítulo 14, também sobre a presença do Espírito Santo Consolador, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. É a promessa do Espírito Santo. Cristo está presente espiritualmente na sua igreja. Temos aqui a ceia do Senhor que nos ensina isso. Mas a presença do Espírito Santo é muito importante, é vital para o funcionamento da igreja e das nossas vidas. Nós dependemos dessa intervenção do Espírito Santo, é Ele que nos motiva, Ele que guia a igreja, Ele que dá estratégias, Ele que se alegra, às vezes até se entristece com os nossos erros, Ele também se entristece com aquilo que não está sendo bem feito nas igrejas. Mas o Espírito Santo é hoje aquele que controla, que cuida da igreja do Senhor, prometido por Jesus. E nessa sequência ele vai falando desse consolo, ele chega no versículo exatamente no versículo 27. Nessa perspectiva da ausência de Jesus, mas da presença do Espírito, na luta que os discípulos iriam ter, ele fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que nós podemos, então, aprender em relação à paz de Jesus Cristo? A paz que consola o nosso coração, a paz que nos fortalece, a paz que nos ajuda a enfrentar as nossas doenças emocionais. A nossa tristeza, a nossa depressão, a frustração, tudo aquilo que nos atrapalha e nos machuca. A paz de Deus é essa bênção. E olha, nós fomos pesquisar na Escritura, e eu procurei fazer isso essa semana, é impressionante como nós temos textos que falam de paz. Eu vou te dar esse dever de casa depois. Pega uma chave bíblica, tem na internet, o mesmo, talvez por aí, tem alguns programas, alguns aplicativos, e tente colocar assim, paz de Cristo, paz de Deus. Você vai ver inúmeros versículos. Este é um tema importantíssimo, porque é algo que vai estar presente nas nossas vidas e fazer a nossa jornada ser melhor. Paz é aquilo que nós buscamos, paz é aquilo que nós necessitamos.
Paz é aquilo que Jesus veio trazer. Então, a primeira coisa, primeira lição em relação à paz de Cristo é que a paz é um dom de Deus. Deixe-vos o quê? A minha paz. Deixe-vos a paz. Deixe-vos a minha paz. Então, olha só, é Jesus que está oferecendo, concedendo essa paz. A paz é um dom, é um presente de Deus para nós. Falar no meio dessa turbulência da vida de hoje, é possível ter paz? É a paz de Deus que excede todo o entendimento que vai nos alcançar. Interessante que a gente acha que tem guerra só lá, né? Distante de nós, no Oriente, na Rússia, na Ucrânia, uma guerra lá que já virou rotina, né? Eu fico imaginando quem está morando lá. A gente está aqui só fica sabendo das notícias. E acha que paz é ausência de guerra. Paz é muito mais do que isso. Por outro lado, nós todos enfrentamos uma guerra urbana. O Brasil já é um país em guerra. Algumas cidades estão em guerra do lado da casa das pessoas. Tiros, armas de guerra, isso é comum em alguns lugares. Mas olha só, mesmo no meio de qualquer guerra, qualquer dor, qualquer conflito, nós recebemos a paz de Jesus. Deixe-vos a paz. Jesus está falando para você hoje, eu estou te dando a minha paz. Então, isso é um dom, isso é um presente de Deus. Olha só, João, olha o final do capítulo de João, virou até uma saudação, né? João capítulo 20. Olha o tanto que Jesus se refere a essa paz. No capítulo 20, quando ele aparece aos seus discípulos, depois da sua ressurreição, versículo 19, ó. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde eles estavam, e os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse o quê? Paz seja convosco. Olha só, o versículo 19. Desculpe, versículo 21 agora. Vai acontecer, ele vai aparecer de novo. 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, isso depois, né? Que paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo 26. Na verdade, fez Jesus, passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando após, veio Jesus, colocou no meio deles, e disse o quê? Paz seja convosco. Interessante que paz para nós até virou uma saudação, né? É gostoso a gente se referir à paz do Senhor, né? Geralmente o presbiteriano fica assim, não está muito acostumado, mas é maravilhoso falar a paz do Senhor. Alguns até falam da saudação apostólica, graça e paz, mas é paz. Shalom vem do hebraico, paz. Erenê, do grego, também paz. Haris, de graça. Graça e paz. Paz. Meus irmãos, isso é presente de Deus. É bênção. Por que levar uma vida tão triste, tão difícil, se Ele te deu, se Ele nos concedeu a sua paz? É um dom de Deus. Deixo-vos a paz. Essa paz maravilhosa. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus através de Jesus Cristo. Então é bênção, é concedida. O que acontece? No meio da dificuldade, da dor, da depressão, da tristeza, a gente fica oprimido pela nossa circunstância, difícil, e se esquece que dele deu essa paz. Ele te deu essa paz. Ele nos deu a paz. Deixe-vos a paz. Depois ele fala, não vos lá dou como o mundo a dar. Então, segunda lição, a paz de Jesus é diferente. É melhor e mais importante do que a paz oferecida pelo mundo. Então, a paz de Jesus é outra coisa. Porque a paz do mundo é a paz da ausência de guerra, ou mesmo a paz que as pessoas buscam nas drogas. Já pensou, por que uma pessoa busca a droga? Eu nunca tive experiência, do louvo a Deus por isso, mas eu sei de pessoas que tiveram e que têm e que sentem aquela paz. Eu certa vez recebi na minha casa, quando eu morava em Goiânia, um jovem vindo de Portugal que era viciado em heroína. E você sabe por que chama heroína? Porque ela sempre ganha.
É uma das drogas mais difíceis de ser abandonadas. E uma coisa que mais me impressionou, quando ele contou, ele lá deixou, se converteu e veio. Eu lembro, o Zé Manuel, uma pessoa muito querida, nem sei, eu acho que está no Brasil até hoje. Ele dizia assim, olha, quando você injeta essa droga, você sente uma paz que você nem imagina. Só que ela acaba. Não só acaba, como ela acaba com você e te domina. O servo de Deus não precisa de química para ter paz. Essa é a paz que o mundo dá. O servo de Deus não precisa de bebida, não precisa se embriagar para ter paz. O servo de Deus não precisa buscar desculpas para buscar uma paz que acaba, que passa. Porque o quê? Nós recebemos a paz de Jesus. E essa paz de Jesus, ela é totalmente diferente da paz oferecida pelo mundo. Ela é essencial para a nossa vida cristã. Quer ser abençoado, quer viver bem? Busque e viva nessa paz. Porque essa paz é totalmente diferente, é infinitamente melhor do que a paz oferecida pelo mundo. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Busque a paz e empenha-te por alcançá-la. É a paz que nós precisamos buscar. É a paz que está nas coisas de Deus. Filipenses 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo é tão lindo quando ele fala assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis. Isso é difícil, né? Porque naturalmente nós somos ansiosos. Às vezes até tem o lado bom da ansiedade, no sentido de você se preocupar em fazer bem alguma coisa que vai acontecer. Então, tem um pouquinho dela assim que é bom. No sentido de você ser responsável por alguma coisa, não é nesse sentido. Mas a ansiedade é você sofrer com algum problema antes de ele chegar. Porque em muitos momentos, nem se concretizou aquela situação que a gente sofre por ela. Então, a ansiedade é alguma coisa que faz a gente sofrer por alguma coisa que não aconteceu. Sentir aquela dor, sentir aquela angústia por algo que não chegou. Pode até não chegar. Isso faz a nossa vida ser ruim, isso faz o nosso coração ser duro, isso traz tristeza, isso traz coisas horríveis. Agora, qual a solução que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, 6 e 7? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e com ação de graças. Quer dizer, você está ansioso pelo que vai acontecer? Coloca na mão de Deus. Você está preocupado com o que vai ou o que não vai acontecer? Você nem sabe se vai acontecer. Eu estou falando para mim também, viu, gente? E aí, o apóstolo Paulo fala assim, quando a gente aprende a enfrentar a ansiedade com oração, com confiança em Deus, né? Versículo 7 fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. O que eu acho mais bonito nesse texto é essa palavra. Porque a paz de Deus é algo que vai contra a nossa própria natureza. É normal você sentir preocupação com o que vai acontecer. Isso é humano, porque a gente tem que viver. Só que quando isso é exagerado, faz mal. Aí Deus fala, não quero que você passe por isso, meu servo. Não quero que você passe por isso, minha serva. Eu quero que você busque a minha vontade em oração. Seja grato por aquilo que Deus te deu. E aí, olha só, isso é promessa, meus irmãos. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, e aí duas coisas, vossas coração e mente. Quer dizer, é razão, primeiro você sabe, não precisa sofrer. Minta para sua mente. Aprenda a falar para você mesmo, olha, não vou sofrer. Engane você mesmo. Coisa de psicólogo, isso aí eu estou falando, mas a paz de Deus que excede todo entendimento guardará vossas mentes e coração, porque a emoção machuca. Eu tenho 6 estentes. Nunca fui ansioso demais, não. A minha questão é genética, né? Então, se a gente não cuidar bem do coração, a gente sofre mais. E Deus quer nos dar essa paz. Terceira lição sobre a paz. Deixe-vos a minha paz, quer dizer, presente de Deus. Essa paz não é a mesma paz que o mundo dá, é a minha paz. E ele fala assim, olha, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a paz de Cristo, ela nos afasta do medo. A paz de Cristo nos ajuda a enfrentar, aí sim, os medos, as dores, as angústias de
e uma questão emocional que muitas vezes nos machuca. Então, essa paz é dada como um presente para que a gente possa vencer o medo. Porque o medo, por um lado, ele tem um lado instintivo. Talvez seja muito difícil algumas pessoas morrerem afogadas, porque talvez tenha medo. E nem entra na água, né? Sou pescador, mas eu fico com o pezinho assim lá no barranco. Eu gosto mais do barranco. Porque eu sei nadar igual o pessoal de rio mesmo, que aprende a nadar totalmente diferente. E a gente fala assim, precisa ter medo para não morrer afogado, porque senão não vai entrar na água. O medo foi algo criado por Deus para você enfrentar as dificuldades. Só que o medo, ele domina, ele pode crescer e virar um absurdo, um monstro. Daí nós temos, que é uma doença emocional também, que é a questão da síndrome de pânico. Medo de alguma coisa, né? Se você sair em Brasília assim, eu estou com medo de ser multado pelos pardais, coitado de você, viu? Coitado. Está cheio. Cada hora é uma velocidade, né, Tiago? Cada hora você vai passar por um. Então não adianta sair com medo. Ser dominado pelo medo. Olha só que bênção de Deus. A bênção do Senhor Jesus é que nós aprendemos a lidar com medo. Olha só como ele fala, não se turbe. E aí é uma questão interessante, não é um medo circunstancial para você fugir de alguma coisa, mas é um medo que torna, que aumenta, que domina, que cria de fato um pânico, né? E que paralisa as nossas atitudes. Deus quer te libertar desse medo, pela paz infinita de Cristo. Então, é um dom de Deus, é diferente da paz do mundo, é melhor, logicamente, é verdadeira, e ela nos afasta do medo, meus irmãos. Interessante, qual que é o resumo da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o quê? O teu próximo como a você mesmo. Olha só, a paz é uma coisa que alcança tudo isso. A nossa relação com Deus produz essa paz. Uma paz que nos ajuda a ter paz com Deus. Cristo morreu para que a gente pudesse ter paz com o Pai. Cristo morreu para que a gente pudesse ter paz conosco mesmo. Cristo morreu para que pudéssemos ter paz com o nosso próximo também. Porque isso é muito importante. É ruim você desenvolver uma vida cristã onde o ambiente não é um ambiente de paz. É só pedir a paz que excede todo entendimento. No trabalho, quem trabalha no trânsito, quem se relaciona com freguês, quem tem comércio. Não é fácil fazer as coisas em paz. Mas ore e saiba que essa paz é dom de Deus, ela é a paz especial, ela nos afasta do medo, ela nos ajuda a nos relacionar. Então começa com o nosso relacionamento com o Pai. Primeiro é com Deus. Eu tenho que ter paz com Ele. Então eu tenho que ter a vida limpa, eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que ler a sua palavra, eu tenho que estar servindo ao Senhor. Eu tenho que aprender a ter paz comigo mesmo. Amarás o teu próximo como? Então eu tenho que aprender a se relacionar comigo, entender as minhas dificuldades. Eu não posso me culpar, não permitir que o diabo jogue culpa, porque o que ele mais faz para nos entristecer é jogar culpa. Finalmente eu tenho que aprender a ter paz com o nosso irmão. Familiar, companheiro, colega, irmão, irmã. Nós temos que aprender a viver bem. Esse, inclusive, é o grande desafio para uma igreja. Nossa igreja é uma igreja que tem crescido, mas nós temos que desenvolver um bom relacionamento, porque somos diferentes. Então, como é que eu vou ter paz com meu irmão se eu acho que ele tem que ser igual a mim, eu tenho, né, e um querendo que seja igual a si mesmo, ou com o outro? Quer dizer, a gente sempre está querendo que o outro mude, mas tem o coração moldado, moldável por Deus, para que a mudança aconteça em você, para você ter essa paz. Finalmente, duas coisas importantes que na Bíblia tem, que eu queria citar aqui. Não está no texto de João, capítulo 14, mas são duas coisas muito fortes sobre paz. A primeira, Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Então é o seguinte, a paz, ela nos avisa quando tem alguma coisa errada. A gente conhece o árbitro muito bem lá, porque gosta de futebol, né? O que o árbitro faz quando acontece alguma coisa? Ele apita. A não ser quando é pênalti do Flamengo, ele não apita, né? Ele toma dá para o Flamengo.
Mas o hábito ele é aquele que avisa que tem alguma coisa errada. Então, esse texto de Paulo fala, olha assim, a paz de Cristo, ela serve também como uma medição, como um valor. Se você vai fazer um negócio e não sente paz, pode pensar que tem alguma coisa errada. Por outro lado, quando você faz um negócio que pode ser até esdrúxulo, difícil, complicado, desafiador, mas você sente aquela paz no coração, é um sinal de que Deus está te abençoando. Por outro lado, tem gente que faz o mal e nem sente paz, aí é outra história. Mas nós que somos servos de Deus, temos que permitir que a paz de Cristo seja também o árbitro que nos avise quando a gente fizer alguma coisa errada. E é impressionante. Quando a gente comete um erro, o Espírito Santo avisa, ó, isso não está certo. E às vezes é circunstância também que é dúbia, que é duvidosa. Você fala, será que eu faço isso ou não faço? Se você tiver paz para fazer, no Espírito Santo, e consciência que Deus está te guiando, faça. Mas se faltar a paz, não faça. Porque a paz de Cristo era como árbitro. Quinta coisa também, quinta lição sobre paz, mesmo não estando no texto, mas que é muito importante, que é registrado aqui, especialmente no Novo Testamento, em Gálatas 5:22, é que a paz é um fruto do Espírito Santo. Né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Terceira coisa lá é paz. Aí tem aquela lista maravilhosa, né? Que isso é fruto. Não confundir com dom. Fruto é consequência de uma vida cristã em comunhão com o Espírito Santo. É Ele que nos ajuda a vencer o pecado. Ele que nos ajuda a ser fiéis, sermos fiéis. E isso já é um resultado de uma vida em comunhão com Deus. Amor, mas paz. Então a paz também, aí sim, você quer receber essa paz? Deixe o Espírito Santo cuidar totalmente da sua vida, da minha vida. A maior alegria para nós, crentes no Senhor, é que o Espírito Santo é a nossa paz. E ele é fruto do Espírito Santo também, a paz. E finalmente, como conclusão daquilo que nós estamos falando, Efésios capítulo 2, versículo 11. Queria concluir a mensagem de hoje com esse texto do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Olha que texto incrível, falando também sobre paz. Capítulo 2, a partir do verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo, quer dizer, quem não tem Jesus, quem estava como gentio, né? Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei, os mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Quer dizer, Cristo foi instrumento da nossa paz com Deus. Ele é o quê? A nossa paz. Permita que Jesus seja o seu Senhor completamente. Tem alguma área da sua vida que Jesus não é o Senhor? Entregue isso hoje. A paz de Cristo é dada, é um presente. A paz de Cristo é infinitamente superior à paz que existe no mundo. A paz de Cristo, ela afasta do nosso coração o medo. A paz de Cristo, ela nos avisa quando há alguma coisa errada. A paz de Cristo é fruto do Espírito Santo. E Jesus Cristo é a nossa paz. Curva a sua cabeça, prepare-se para participar da ceia do Senhor. A ceia é um símbolo disso. Nós temos o privilégio de participar hoje. Porque Jesus é o centro da ceia. Porque Ele é a nossa paz.
ao ouvir essa mensagem que Deus trouxe ao seu coração, consagre-se ao Senhor. Essa é uma noite muito especial que Deus reservou para você, para que você coloque sua vida completamente nas mãos dele. Não olhe para o seu problema, olhe para o Deus da paz, que quer encher o seu coração daquilo que o mundo não pode te dar, que é a verdadeira paz que está em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa paz. Que esse evangelho maravilhoso possa permear, cuidar e transformar a sua vida nessa noite. Deus bondoso, aqui está o teu povo em oração, está o teu povo na tua presença, Senhor, reconhecido que ouviu a tua voz pela tua palavra. O Senhor sabe que nós não temos a perfeição, não vamos alcançar essa perfeição, mas nós temos essas ferramentas que o Senhor nos mostrou na tua palavra. O teu amor e também a paz de Cristo Jesus, que nos ajuda a enfrentar as nossas doenças, nossos fantasmas. Mas o Senhor nos dá esta vitória porque Jesus Cristo venceu no nosso lugar. Assim, pois, ó Deus, nós te agradecemos e te pedimos em nome dele, que é a nossa paz. Amém, meus amados. Meus queridos,